Oi, gente, eu sou Raíza Rídia. Eu sou Priscila Ipirajá. E hoje nós estamos em mais um episódio do podcast As Sócias. O tema de hoje é sucessão familiar. E para falar desse tema tão importante, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Camila Cruz, ela que é RID de Conhecimento do Instituto Empresariar, e a Lívia Ferraz, ela que é coordenadora de marketing do Instituto Empresariar e também diretora de comunicação da CDL Jovem. Seja muito bem-vinda, meninas. Obrigada. Prazer estar aqui. Gente, nós estamos muito felizes com a presença de vocês hoje. E para iniciar, né, para quem não sabe, hoje 90% das empresas do país trata-se de empresas familiares. E as empresas também são responsáveis por 75% desses empregos, né? Então, gente, eu gostaria que vocês iniciassem contando como funciona o trabalho de vocês no Instituto Empresariar. Ótimo. E aí, Lívia? Pode começar, você é a mais velha. Tá ótimo. Então, vamos lá. Lá no Instituto, antes de tudo, nós somos uma empresa familiar que cuida de outras empresas familiares. Então, assim, o primeiro ponto é que nós somos uma empresa familiar. Então, nós vivenciamos isso desde sempre, né? Eu tenho 34 anos, então, desde criança, a gente vivencia e respira a empresa familiar. Então, isso começou com o meu pai, né, o Cícero Rocha, que ele é especialista, atuando há mais de 20 anos diretamente em empresas familiares. E aí uma característica da nossa família é que nós gostamos muito de estudar. E aí ele foi estudando, vendo negócios, e ele percebeu que tinha alguma coisa que era além do dinheiro, além da organização padrão de uma empresa. E aí ele foi vendo que tem uma família por trás. E aí eu tô aqui resumindo, mas dentro desse contexto de entender o que tem uma família por trás, e aí ele foi estudar. E aí viu que existe uma metodologia, né, em Harvard, que é a dos 3 ciclos, que entende que uma empresa familiar é composta por 3 ciclos: família, propriedade e gestão. E aí nessa empreitada ainda não era instituto, né, ele foi lá entender, conversou com os autores, com os pesquisadores, e aí tá bom, vou trazer aqui pro Ceará. Então, trouxe, aplicou lá, entendeu, veio trazer para aplicar aqui. Beleza. Só que viu que estava faltando uma coisinha a mais, que só analisar esses 3 pilares não eram o suficiente, né? E aí, eu vou esticar logo, vou contar logo tudo, Lívia. Fica à vontade para interromper. E aí, baseado nisso, tá faltando um ponto, que é o indivíduo-chave. E aí, a gente veio isso aí, a gente era, adolescente, na faculdade já. E aí, eu vim exatamente, ele chegou assim, quando estava terminando da faculdade, disse: Camila, a gente tem esse parâmetro, tem essa metodologia, mas acho que a gente precisa aprofundar mais. E aí, a gente surgiu aí com o BFB, no meu mestrado, no desenvolvimento no doutorado. Mas antes, assim, foi surgindo o Instituto, naturalmente. Eu lembro demais que quando nós éramos, acho que eu tinha, uns 16, 17 anos, ele chegou pra gente e disse assim: gente, eu tenho 2 opções. Ou eu coloco consultoria Rocha, associados, ou eu coloco um instituto, que o instituto vai ser além do que o meu nome. Eu quero deixar, a nossa família tem muito essa questão do legado. Não só pra gente, mas também para as outras famílias empresárias. E aí ele botou muito nele, já tinha escolhido, mas e aí, o que vocês acham? Aí a gente, não, o instituto. E aí assim nasceu, de fato, na sua essência, o Instituto Empresariar, né? Que a gente fala muito, a gente se denomina como consultoria, mas nós somos uma instituição de conhecimento intensivo aplicado, né? Traduzindo, Camila, nós produzimos conhecimento e aplicamos para transformar e perpetuar as empresas familiares. Eu misturei um pouquinho, mas basicamente a nossa essência é perpetuar a empresa familiar. Então, tudo que envolve essa perpetuação de legado, de indivíduo-chave, de família, claro, de negócios também, né? É com a gente, assim, está dentro da nossa seara de trabalho e de vida, tá? Porque nós somos muito envolvidas lá dentro. Cada uma no seu jeito, cada uma da sua forma, mas nós vivenciamos e respiramos não só a família dos nossos clientes, mas também a nossa. A gente aplica primeiro na nossa, aí deu certo, pois agora vamos testar. Legal.
E uma coisa bacana que a Camila falou, né, aprofundando um pouquinho sobre o que é o BFB, né, é o Balanced Family Business. Ele é um método que foi, né, criado pelo nosso pai, mas chancelado pela Camila, ou seja, o doutorado dela foi sobre isso. E também a gente aplica ele no dia a dia. Sim. Então, ele é como se fosse assim, a gente viu, ok, ele existe, então vamos ver academicamente, faz sentido, né? Quais são as pesquisas, quem é que chancela isso, ok. E no dia a dia, né? Então, a gente aplica isso também para os nossos clientes, porque quando a gente está falando de empresa familiar, temos que ter muito cuidado, porque apesar de ser uma coisa subjetiva, não pode ser tratada somente com a subjetividade, né? Tem que ter ali um método. Então, a gente entendeu que existia a necessidade de ter esse aprimoramento dos 3 ciclos, e aí nasce o Balanced Family Business, o BFB, e hoje em dia é a nossa principal ferramenta dos nossos trabalhos lá no Instituto Empresarial. É balanço de Family Business. Isso. Balança de Family Business, que significa em português empresas familiares balanceadas. Até porque nós entendemos que não existe equilíbrio na empresa familiar. Não, equilibrar na empresa familiar, na nossa visão, não é inteligente. A gente balanceia, até porque cada empresa familiar tem o seu balanceamento de forma diferente. E sobre balancear, né, a empresa familiar, a gente entende que muitas vezes até a convivência no dia a dia é difícil, né? Imagine trabalhando. Quais são os desafios que essas empresas, por exemplo, enfrentam? Quando a gente está falando de família, a gente está falando de subjetividade, estamos falando de relacionamentos. Uhum. E aí, quando a gente vai e coloca poder, dinheiro, hierarquia, né? Posicionamento, e aí vai se trazendo outras coisas que são necessárias, por exemplo, para um grande negócio acontecer, mas aí quando começa a questão de você ter uma coisa, você ter inveja no trabalho, outra coisa você ter uma inveja de um irmão, né? Ter ali uma briga no trabalho, outra coisa você ter uma briga com o seu marido. E aí, fecha a empresa 18 horas, 18h30, todo mundo jantar pizza. Então, trazendo para o nosso dia a dia, às vezes as pessoas pensam muito que empresas familiares, né, a gente só pensa naquelas magnânimas, naquelas grandes. E que tudo é fácil. E que tudo é fácil, que eu herdo aquilo. E claro, entendemos que tem o privilégio, por exemplo, a gente teve o privilégio de ter o nosso pai que foi e abriu tudo. Mas agora o nosso trabalho também mantém, que aí entra em outra questão, que também são as transições entre essas gerações, não é? Isso. Porque se fala muito da sucessão. E o sucedido, que é outra questão também, que é outro desafio. Né? Antigamente as pessoas morriam, né, com 70, 80 anos. Hoje a gente fala de pessoas que duram mais até 100, lúcidas. Vamos tirar esse pessoal da empresa? Será que eles vão querer sair da empresa? Como essa coisa do conflito de gerações e tal. Então, assim, são muitos conflitos se a gente for pensar em família, né? A gente até brinca que às vezes é uma grande novela mexicana. Mas que eu acho que o principal ponto é que antigamente talvez a gente sempre olhava isso com dificuldade, uma coisa muito difícil de se resolver. Mas a gente entende que com essa visão de não é que é equilibrar e deixar tudo igual, mas de balancear, porque conflito sempre vai ter, né? O que não pode haver é o desgaste. Então, a gente entende que hoje existe um olhar até mais positivo mesmo para a resolução desses conflitos. E aí, complementando o que a Lívia falou, e vou pegar aqui tua última parte, que é assim, a gente trabalha não é para evitar os conflitos, é para evitar os confrontos, né? Então, essa parte, isso aí é uma coisa muito comum na empresa familiar, por exemplo, remuneração, o irmão achar que o outro trabalha, eu trabalho mais que meu irmão, ou a minha irmã quer mandar em mim, enfim. Ou às vezes acha que meu pai vai privilegia um irmão, um filho ao outro. Então tem todas essas questões de matriarca, porque assim, a gente fala que muita gente quando chega pra mim diz assim, Camila, tem que separar, né? Família de negócios, por exemplo. Eu disse, não. A gente faz uma integração de uma forma com metodologia, né? Então, a gente lá no Instituto, a gente faz até uma alusão da árvore, o BFB. As raízes são os indivíduos. Então, a gente vai primeiro cuidar desses indivíduos. Às vezes, é porque ele está com a decisão, ou ele está meio que perturbado ali no trabalho, mas é uma coisa ali que ele descobriu uma doença e não falou ainda para a família. Sim. Ou, de fato, as emoções deles não estão gerenciadas, e aí, às vezes, ele precisa, de fato, ir para a terapia. Isso reverbera na família e nos negócios também. Então, a gente vai entender primeiro esse indivíduo-chave, né, que são as raízes. Depois, tem o tronco, que é a família. Então, a gente faz tudo para harmonizar essa família. Essa família quer ser harmônica. Posteriormente, tem os galhos, que são os negócios. E, por último, os frutos, que são o patrimônio, que é o patrimônio da família. Normalmente,
eu falo porque eu sou professora universitária também, então, de uma forma geral, se vê muita administração. Eu, nas minhas aulas, não eu puxo pelo outro lado, mas se vê muito assim, só vê dos galhos para os frutos. E eu não posso ter essa visão na empresa familiar. Os conflitos existem porque, às vezes, as pessoas vêm com essa visão. E não é errado, é porque realmente, gente, empresa familiar aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas estão estudando de uma forma, estudando e como a gente, aplicando de uma forma holística. Então, eu não posso chegar numa reunião de conselho, por exemplo, que eu participo, e olhar aquilo ali, por exemplo, que uma das fundadoras está abrindo novos negócios e, por exemplo, aquele novo negócio ele não está sendo lucrativo. E aí os filhos ficam, mamãe está só gastando dinheiro, a mamãe está só gastando dinheiro. Cara, a mãe é o que faz parte da essência dela. Às vezes ela se desligou mais do negócio principal, mas aquilo ali faz parte da essência dela. Se a gente tirar, vai o quê? Ela pode entrar em depressão. A raiz pode se degradar. Então, a gente olha, não, calma. Vamos tentar gerenciar o prejuízo, trazer mais para perto, para ajudar, para gerenciar. Mas tirar totalmente, cortar totalmente, não é inteligente porque pode dar outros prejuízos além do financeiro. Então, ter esse olhar holístico é o grande desafio hoje das empresas familiares. E nós desenvolvemos essa metodologia para dizer assim, calma, empresa familiar não é só negócio. Não é só patrimônio. Muitas vezes, se a gente olhar sob uma ótica padrão da administração, diz assim, tira o filho. Ele não é bom para o negócio. Tá, beleza. Mas se eu tirar o filho, vai dar um problema na família. Aí você quer dizer assim, Camila, então eu vou deixar o filho dando prejuízo na empresa? Não. A gente já aconteceu vários casos de precisar tirar, não falando do filho, mas pode ser irmão e tal, de tirar ele, mas reposicionar ele, ou em um novo negócio, ou às vezes preparar. A gente já teve casos que, cara, a gente foi assim, hoje ele queria ser diretor comercial, o avô tava quase assim, colocando, aí ele disse assim, não, calma, vamos tirar ele da empresa, mas assim, não é tirar, não. Vamos assim, você vai passar um X tempo se preparando, foi para São Paulo, depois foi para fora do país, sempre ligado com a empresa, sempre prestando contas com a empresa. E aí depois, quando terminou todo o ciclo de preparação dele para ser o diretor comercial, aí ele voltou já com outro nível de experiência, sempre importante é sempre estar conectado aí nos negócios, então, da família, porque senão quando eles saem, eles não querem mais voltar. Então, assim, quando ele terminou, ele voltou com outro nível de preparação, com outro contexto. Então, ter essa visão holística sobre a empresa familiar, sistêmica, que não é só tirar, mas se eu tirar, eu tenho que entender onde eu tenho que reposicionar, porque vai dar problema na família. A avó ou a mãe vai dizer assim, vocês tiraram meu filho e agora? Ele volta amanhã. Começa os desgastes, né? Desgaste. E na questão prática em si, como que vocês lidam, por exemplo, ou lidariam com aquele filho que a mãe quer que esteja ali, mas ele não é produtivo, ele não se interessa, e ele está na empresa só por dizer, por exemplo, que está, né? Como que vocês lidariam com essa situação? Menina, já teve, acho que um 100, assim, né? Quase sempre tem. Quase sempre tem uma pessoa assim. E aí eu acho que é importante entender algumas coisas, né? Como a nossa visão, a gente está trazendo primeiro dos indivíduos e depois para os negócios. Então, ali tem um indivíduo que está desinteressado no caso, né? Por que ele está desinteressado? Por que ele não faz sentido para ele, né? A gente está falando de um país que tem uma quantidade absurda de desemprego. Ele está com um emprego na mão, uma oportunidade, né? Então, por que ele está desinteressado? Então, primeiro de tudo, a gente faz um diagnóstico, né? Entende? A gente bate uma foto naquele momento e entende por que ele está assim. Segundo, por que essa mãe quer tanto que ele fique lá? Às vezes é uma preocupação porque é o filho mais artista ou não, que quer trazer mais para próximo, um receio, um medo. Então, a gente entende qual é o contexto deles e aí depois a gente vai entender, será que realmente ele fica ou não na empresa, né? Porque às vezes as pessoas acham, pessoas têm muito essa visão de empresa familiar, que empresa familiar é só aquele negócio e ponto. Às vezes, a gente pode ter outros tipos de negócio também dentro da empresa familiar, que às vezes, digamos assim, nesse caso, era uma metalúrgica. Ele não se dava bem com isso, mas aí ele é um menino da comunicação.
rapaz, se a gente pudesse abrir aqui uma holding, né, um grupo, e a gente abre uma agência de comunicação para ele. Legal. Então, a gente também começa a ver que existem pessoas multis e que é possível também ter negócios multiplicadores. Afinal de contas, a gente está falando de perpetuação, né? Então, quando a gente tira essa visão que é um pouco tradicionalista, um pouco até das novelas, dos doramas e tal, não, tem que ficar ali, etc. Começa a se abrir um leque de possibilidades, porque o ser humano é muito múltiplo, né? Então, você olha, por exemplo, para mim e para Camila, apesar de nós sermos muito parecidos com nosso pai e nossa mãe, nós somos pessoas muito diferentes deles, né? Nós temos outros negócios para além do nosso negócio. E é muito importante que as pessoas, quando forem falar de sucessão, né, entender que não existe só um caminho pré-datado, só um caminho predestinado. Existem muitas opções, mas a questão é como você escolhe essas opções e a importância de ter um método na hora dessa escolha. Gente, e sobre a sucessão, né, que a gente tem batido muito nessa tecla. Hoje, vocês percebem que as empresas, elas estão se planejando melhor para essa sucessão familiar ou não, ainda é algo muito distante aqui no país? Eu queria responder assim, não, todo mundo está se preocupando e tal, mas de fato não, tá? Quando a gente fala de sucessão, a primeira coisa que a gente entende é que sucessão não existe. Tá? A gente trabalha com o processo de integração de gerações. Eu não tiro uma pessoa para colocar outra, até porque, assim, a gente pensar um CEO de uma grande empresa, enfim, de uma pequena, não importa. Não vai ninguém conseguir substituir ele porque ele é único. Sim. O que a gente faz é integrar essas gerações, né? Então, de fato, tem esse primeiro ponto que sucessão, na nossa metodologia, na nossa visão, inclusive é uma nova metodologia nossa que chama-se IGS, Integração de Gerações Sustentáveis, onde a gente faz essa integração, eu não tiro, mas eu integro para que, por exemplo, a nova geração que venha assuma mais um nível operacional e tático e a geração que está sendo sucedida, assim, que está ocupando, saindo mais da linha de frente, fique mais no estratégico, que é o que eles já sabem, é a experiência, que é de fato coisas que eles já passaram, que a nova geração vai dizer assim, ei pai, ei vovô, ei titio, tô passando por esse problema e não tô conseguindo resolver. Aí ele vai chegar e vai dizer assim, isso aí já aconteceu no nosso mercado, o nosso mercado, por exemplo, é cíclico, sobe, desce, então aqui você vai fazer isso, você vai tirar aquilo. E aí, se a gente preparar essas duas gerações para esse momento, a gente consegue, sim, com que essa sucessão, essa integração... Seja mais leve, né? Seja mais leve e seja uma coisa suave, uma coisa... Não é um evento, é um processo que se começa desde... A gente fala assim, eu tenho uma filhinha de 4 anos, então ela já está nesse processo, não de sucessão, mas de integração de gerações, de entender o que é negócio, de não se afastar, mas de estar próximo ali, mesmo como a Lívia falou, mesmo sem trabalhar diretamente, mas estar ali próximo. E qual é um dos principais desafios que vocês percebem quando é feita essa transição? Os presidentes das empresas que são mais tradicionais, até por conta da geração, vocês percebem que eles ficam um pouco sentidos de ter que fazer essa integração? Vamos lá. Existe uma coisa que, como a gente faz a integração, a gente não tira o poder deles. Às vezes, quando faz essa quebra, é porque tira o poder. Aí ele vai dizer assim, não, espera aí. Eu, aqui, faz, 60 anos que eu venho pra cá todo dia. 6 horas da manhã eu tô aqui. E vocês querem... Eu que construí. Vocês querem me mandar viajar agora, né? Que dizem assim, papai, a mamãe tem que viajar. Não precisa mais vir. Então, assim, quando se faz essa quebra, acontece muito isso. O grande desafio é eles entenderem, compreenderem, mas, assim, em sua maioria, eles são inteligentes, mas tem aquele tempo ali de maturação. Mas quando eles entendem que é um processo em que eles não vão sair, muito pelo contrário, eles vão se reposicionar. E que vai ter o restante da geração agregando ainda mais para o negócio, para crescer ainda mais. E para o legado dele, a história dele, a credibilidade que ele construiu. Isso... No empresa familiar, não estou dizendo que patrimônio, nem dinheiro, nem negócio é importante, mas uma empresa familiar é essencial, a história, o legado. Quando ele percebe que o legado dele vai se potencializar ainda e vai permanecer, cara, isso aí não tem. Eu digo porque eu já vi isso acontecendo, essa troca de cadeiras, esse reposicionamento acontecendo. E, assim, a satisfação deles não é porque vai aumentar de patrimônio ou até mesmo que o negócio vai crescer. É a confiança
que a gente vai dando, vai fazendo com que as gerações tenham uma confiança uma na outra, que não acontece do dia para a noite, mas vai crescendo e construindo, que aí ele vai dizer, não, agora eu posso assumir o papel normalmente no conselho e eles vão continuar. Ele não se desliga, ele só se reposiciona. E como que funcionam essas etapas, né, desse planejamento de sucessão, por exemplo? Existe um beabá, né? Existem etapas já fixadas? Eu vou dizer sim e não. Né? Porque quando a gente está falando de uma metodologia, a gente está falando que existe ali uma ordem, né? É personalizado. Só que acaba sendo personalizado, porque se você for olhar para nossa empresa, se a gente fosse falar de sucessão, nós somos 3 meninas, né? Uma médica, uma da administração, eu publicitária / atriz. É completamente diferente de outra que às vezes só tem um. Que às vezes não tem nenhum e às vezes tem que ser uma sucessão externa. Ou às vezes de que são homens, que aí já muda também a configuração, porque a gente entende, né, que as questões de gênero mudam quando a gente está falando de empresas. A quantidade, idade, né? Então a gente teve a oportunidade em alguns congressos, né, de empresas familiares em que, por exemplo, foi uma sucessão forçada porque o pai morreu e o mais velho tinha 18 anos, o outro 16, o outro 12. Completamente diferente. Então, assim... a gente tem a nossa metodologia, né? E aí a gente sempre segue essa ordem dos indivíduos, da família, dos negócios, depois da parte da propriedade, né? Que são os sócios. Mas eu acho que é muito cruel quando às vezes as pessoas querem colocar tudo numa caixinha, principalmente quando se fala de sucessão. Porque existe muito essa comparação, principalmente de famílias e principalmente de jornadas. E a sucessão, né? Assim, a gente falando nesse grosso modo, por isso que a gente fala que é uma integração. Porque uma integração, ela não tem fim. E a sucessão não, foi sucedido, acabou. É muito cruel quando você coloca desse jeito, tanto pro sucessor como pro sucedido. Porque o sucedido... fica também com aquele peso, né, gente? Agora, se eu tô aqui com essa dificuldade, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou ser tão bom quanto meu pai, quanto a minha mãe, que estava na liderança, perfeito, né? E ele não, tá aqui do lado, ó. Tipo assim, pesou muito, eu não tô conseguindo resolver. O meu pai, minha mãe, meus tios, enfim, estão ali, eu vou ali. Eu tô ali com eles, por exemplo, no conselho mensalmente. Mas te ajudando ali assim, o passo a passo, né? A sucessão, só para lembrar que ela não é um evento. Ela já... Vou pegar aqui a nossa família como exemplo, a gente gosta muito de puxar. Então, assim, meio que... Vou dizer, já começou a nossa integração de gerações, já começou, por exemplo, com a Cecília de 4 anos. Já começou quando eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em empresas familiares. Já começou quando a Lívia decidiu, vou fazer comunicação, mas está aqui dentro do negócio. A nossa irmã, a Isabelle, que é médica, está lá no conselho de família. Então, a partir do momento... que aí a gente adora metodologias, tá? A gente está estruturando uma nova metodologia de governança ecossistêmica, que é uma governança específica para empresas familiares. Então, a partir do momento que eu construo os mecanismos da governança ecossistêmica, como planejamento estratégico do indivíduo-chave, eu estou aqui só resumindo, mas conselho de família, conselho de negócios, conselho de sócios, de forma integrada e considerando esses indivíduos, eu estou fazendo a sucessão já. Porque quando chegar o momento de que a gente entende que para o negócio, por exemplo, não é mais a Camila, e sim a Lívia, eu vou entender que tem os mecanismos. Eu vou para o conselho de negócio, eu vou para o conselho de família, ou eu vou para o conselho de sócios, ou não, eu desço a cadeira e vou para as diretorias. Um exemplo, tá? Mas é você fazer agora. A sucessão, pessoal, quando é que eu devo fazer a sucessão? Eu digo, olha, primeiro, sucessão não existe, não é um evento, e ela tem que começar já, porque é uma preparação. Então, a Cecília, quando... hoje mesmo ela perguntou, né? Mãe, você vai pra onde? Eu quero ficar com você. Aí eu disse, a mamãe vai fazer um podcast sobre empresas familiares. Aí ela, você vai lá e falar sobre empresas familiares, né? No Instituto. Eu disse, isso aí, eu já tô construindo emoções, a riqueza positiva do negócio. Né, que é legal, que a mamãe ama. Então, assim, já, por exemplo, se for perguntar, a associação já começou e seguiria ali nesses passos, preparando os indivíduos, harmonizando a família, profissionalizando o negócio no sentido de gestão, de processos, estratégia,
e aumentando o patrimônio da riqueza, né, Perfeito. da família, assim. Gente, e sobre a comunicação dessas famílias, né, que fazem parte dessas empresas, tem que ser uma comunicação muito clara, né? Isso, sim. Até que ponto a sinceridade deve permanecer dentro dessa comunicação? Perfeito. Eu acho que é o grande... Quando a gente vai falar, o maior desafio das empresas familiares, aí eu vou e digo, o maior desafio das empresas, aí eu digo, o maior desafio do mundo é a comunicação, né? Porque eu acho que quando a gente está falando de pessoas, tem aquela coisa do relacionamento. Então, se eu não souber me fazer entender, de alguma forma vai ocorrer uma falha de comunicação e também pode ocorrer ali uma mágoa, né? Exatamente. Uma raiva Você tá falando ali com o contida. irmão, com o tio, mesmo que seja seu chefe, como não separa, Sim. né, desculpa interromper, como não separa, é meu tio, é meu chefe, mas ali, a gente sabe, né? Olha ali pro meu pai falando, você tem que corrigir isso, aí tem horas que eu saio de calma. Ele é o chefe, Ele ele é não o é o chefe. pai. Então, é muito importante, quando a gente está falando de comunicação de forma geral, e especialmente agora falando de empresas familiares, que as pessoas buscam essa questão da riqueza emocional. Em que sentido? Como é que eu estou como pessoa? Será que hoje, se eu ouvisse um não de um chefe, eu estaria bem? Um não de um pai e chefe, como eu recebo isso? Como é que eu entendo que ali ele também tem o background dele, ele também tem os problemas dele, né? E aí é muito importante, porque como a Camila falou muito bem, não se separa. Já que eu entendi que não se separa, o que é que eu posso fazer para eu me separar e eu entender em determinado momento, Sim, né? importante. Então é muito forte isso, né? Quando a gente tá falando, às vezes o pessoal fala, é um papo, né? Muito falso, dessa coisa do autoconhecimento. Gente, mas não é. É muito importante para qualquer negócio que você tenha, né? Saber ter essa sua própria inteligência emocional. Porque aí você tendo a inteligência emocional, ok, como é que eu posso me comunicar melhor? O que eu estou sentindo, quais são minhas necessidades e o que é que eu posso agregar melhor no negócio? E aí isso, claro, corrobora com a família, corrobora com o negócio, com o sócio, com os indivíduos chaves. No caso, Pode falar. a terapia, né, é algo que vai ser bastante interessante. Tanto no Vilar a gente tem, né? Se eu ia perguntar se vocês tinham alguma estratégia, alguma Adequar as ferramenta. emoções, né, ali. E é interessante essa questão, né, do profissional especializado, mas assim, a gente estuda tanto a comunicação dentro da empresa. Olha, a gente tem que ter uma comunicação, uma cultura assim, assim, assim. Ninguém estuda sobre a comunicação da família. Como é que a gente, como família, Sim. se comunica? Porque assim, não quer dizer que a sua forma de comunicar em família é a mesma que a minha, que está certa ou que está errada. Então, lá no Instituto, a gente faz exatamente esse mapeamento, as nossas psicólogas e especialistas fazem esse mapeamento. Olha, a família de vocês se comunica assim. Quando vocês quiserem falar com o pai de vocês, é desse jeito. Coloca um gráfico que ele vai entender. Porque muitas vezes eles estão falando a mesma coisa, porém, existem formas de se comunicar diferentes. Então, a gente dá esse alinhamento de comunicação, sabe? A gente fala muito engraçado, né? Todo mundo se preocupa com a comunicação da empresa. Os funcionários, os processos. Eu digo, gente, o da família aí, cadê? Não tô vendo ninguém preocupado com isso. E é essencial. E aí a gente faz todo esse estudo da comunicação e cria canais de comunicação para que... A gente já viu várias empresas, clientes nossos, quando a gente chegava, o feedback que o pai dava para a filha era no corredor. Ela era responsável por um dos negócios. E ele dizia assim, pro corredor e pra mãe. Aí a pobre da mãe, a filha falava do pai pra mãe e o pai falava da filha pra mãe. Ela ficava. E ela não tava no negócio. Eu vou escutar quem? E aí, quando a gente cria um canal onde a filha presta contas na reunião de conselho do negócio pro pai e pra mãe, pronto, já diminui. Quando eu entendo que pro meu pai eu tenho que mostrar um gráfico e não um slide em texto, a coisa muda. Ou vice-versa, ou bota slide em texto. Eu tô falando no simples, mas é assim. Existe uma comunicação para cada geração, mas que seja mais eficaz? É preciso ter esse olhar? Pode falar. É muito interessante, né? Porque isso também perpassa cultura. Quando a gente fala de comunicação, não tem como não falar de cultura. E que cada família tem sua cultura e que cada geração tem sua cultura também, Sim. né? Que a gente está falando também de um contexto que as pessoas estão inseridas. Então, quando, por exemplo, a gente quer se comunicar com o pessoal que é mais velho, né? Eu não posso mandar, às vezes, fazer um comunicado pelo WhatsApp.
né? Às vezes ali o e-mail... mas o e-mail é muito formal, mas para aquela pessoa a forma dela ser chancelada, né? Assim como, por exemplo, quando tem o pessoal mais jovem, geração Z, se você for dar um feedback para ele, não pode ser às vezes aquele preto no branco, aquela coisa séria. Não, é chegar junto, olha, eu não sei conversando, né? E tal. E aí as pessoas, né, hoje em dia, tem muito preconceito entre gerações. Porque essa geração de hoje é fraca. Porque a geração passada é traumatizada e etc. Toda geração tem a sua coisa boa e a sua coisa ruim. O que nós, como profissionais, podemos fazer isso? Vou olhar as potencialidades, vou olhar as dificuldades de cada uma. Dentro do meu negócio, o que eu posso resolver? Porque não adianta nada a gente ficar falando e criando. Cara, hoje é assim e tal. A gente teve, né, recentemente processo de seleção e etc. O pessoal reclamando da geração Z, que não atendia e tal. E aí ela fez um processo de gamificação com isso. Foi descoberto vários talentos dessa forma, porque foi uma forma diferente dela se comunicar, né? Então, eu acho que é muito importante ter muito essa visão. Vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim pro meu negócio, pro que eu quero vender e pra minha família. Quais são as gerações que tem, como eu quero me comunicar e qual é o objetivo. Porque não adianta a gente ficar criando e não ser efetivo, né? Perfeito. Na visão de vocês, como que vocês enxergam a geração Z dentro... E a Alfa também, né? Que já, de certa forma, já está daqui a pouquinho iniciando ali no mercado de trabalho. Como que vocês enxergam essa geração dentro da empresa familiar, né? Porque ela tem algumas particularidades, peculiaridades. Tá falando com uma, né? Que eu sei geração. Eu acho, né? Assim, eu acho não. E além dos estudos, né? É muito interessante a gente entender contextos, né? E aí, quando a gente tá falando, hoje em dia, dessa geração Z, que a Alfa tá começando aí a já dar os pequenos indícios, né? Mas a geração Z fala muito de propósito de vida. Não se fala mais de salário. Por quê? Viemos na época que a gente era criança, existisse ainda a ideia, ok, eu vou estudar para estudar fora, o inglês, existia ali, de certa forma, uma segurança econômica. Então, a gente foi criada, às vezes, para um local, né, do meu propósito. Porque os nossos pais, até mesmo pela época política, né, econômica que eles viveram, tipo assim, o leite de manhã tava um valor, a tarde tava outro. A gente não passou por isso. Sobrevivência, né? Era sobrevivência, né? Então a gente busca muito essa coisa da vivência, do propósito. Então hoje, quando a gente traz essa geração Z para a empresa, o que nós fazemos? Qual é o seu propósito de vida? Como é o seu planejamento, que a gente tem um dos nossos, né, uma das nossas entregas, né, o planejamento estratégico do indivíduo. O que você quer para a sua vida? O que te faz feliz? Né? Além do computador, do TikTok, do Roblox, o que você faria, né, ali pro mundo? Tá, junto disso, com o propósito da empresa, o que se interliga? Por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo. O exemplo de casa é o melhor, né? Gente, eu sou tiktoker, eu sou influencer, eu sou formada em atuação, eu sou formada em publicidade, eu sou muito fã do BTS. Olhe para as minhas unhas, bem aqui, né? Tá bem diva, né? Então, assim, aí você olha o negócio da minha família, né? Que tem o dress code, que tem um jeito mais sério. É um negócio, né, que lida com seriedade. Como é que cabe ali dentro? Então, foi-se feita uma adaptação. Viu quais eram as minhas potencialidades e minhas fraquezas e o que eu poderia contribuir ou não com o negócio. E qual foi a adaptação? Que, inclusive, estamos aqui com ela, né? Lá, o dress code, a gente tem que usar sempre terno. Aí eu falei, tudo bem, mas os meus vão ser coloridos. E lá estava eu com um terno roxo no meu primeiro dia. Cara, aquilo foi tão importante pra mim, porque tinha a ver com o meu propósito de vida é ser sempre eu mesma, me identificar alegre e tal. Pessoa. Como é que eu ia matar a menina se botasse ela toda vestida que nem uma advogada? Sim. Então, perceba-se, não perdeu-se a essência, né, de ainda estar vestida, etc. Mas traz a cor, né? Então, quando a gente tá falando dessa geração, a gente tá falando desse propósito. Sempre buscar entender qual é o propósito dessa nova geração, o que é que ela quer, e não é só pra ela, é pro mundo. E qual é o propósito também da minha empresa? Porque aí tem que dar esse match. Na hora que eles percebem que tem a ver, que foi o que eu percebi com a minha empresa, eu falei, cara, tem alguma coisa ali a ver comigo? Então tá. Então eu quero também fazer parte. Então acho que é muito por aí. Essa questão, e a empresa familiar, ela é guiada por um propósito. Muitas vezes o pessoal diz assim, que empresa familiar demora a decidir, empresa familiar é muito lenta. Cara, ele tá ali se guiando, não é só pelo negócio. Às vezes ali é uma decisão que impacta a família.
E aí, de forma inconsciente, ele tem que tomar essas decisões e não sabe por onde seguir, por onde se guiar. Então, assim, a vantagem da empresa familiar para essas novas gerações é porque ela, naturalmente, às vezes ela não sabe, mas ela já é guiada por um propósito. Muitas vezes, por exemplo, na pandemia, a maioria das empresas familiares, elas não deixaram de pagar o salário dos seus funcionários. Por quê? Porque ela tem aquela responsabilidade, Com as famílias, aquele cuidado ali. E a gente via, porque a gente abriu um comitê ali de crise para todos os nossos clientes, antigos clientes. Chegamos juntos, assim, estamos aqui para ajudar. E aí, a gente via eles, não, a gente não pode, não vamos demitir, vamos segurar, vamos pegar reservas da família para investir no negócio, porque a gente não quer perder essas pessoas que estiveram com a gente há muito tempo. Por todo esse legado da Isso, empresa, né? o tanto que eu construí. Então, assim, ela já é guiada pelo propósito em sua essência. Então, para receber essas novas gerações, né, que estão vindo aí, ela é o ambiente mais propício. Porém, ela tem que estar preparada, como a Lívia falou. Eu tenho que saber, a empresa tem que saber qual é o propósito dela, a família tem que saber qual é o propósito, os indivíduos que estão chegando também tem que estar isso muito claro, para a gente criar pontos de sinergia, né, entre eles. Porque o que acontece, tá tudo bagunçado, ninguém sabe para onde quer, assim, de uma forma estruturada. Eu acho que eu quero ser isso, a empresa eu acho que eu quero ser aquilo. Só que eles estão integrados. Os indivíduos chaves querem ser outra coisa. Cara, vamos integrar aqui? Então, a gente faz esse alinhamento e esses pontos de sinergia, que não é para ser... Não é um plug perfeito, pontos de sinergia mesmo entre famílias, quando existe, por exemplo, duas irmãs, sei lá, eu e a Lívia montam um negócio. Cara, os nossos filhos vão ter que ter pontos de sinergia com o nosso negócio, né? Então, são os filhos dela, mais os meus, com os esposos, enfim. Os esposos. Os esposos. Os agregados. Que influenciam bastante algumas decisões, né, gente? Bastante, assim, para não dizer... Todas. Meninas, ainda puxando, né, sobre essa questão da geração Z, sobre se comunicar, como é que é? Não no caso de vocês, porque a Lívia é maravilhosa, faz um trabalho incrível no TikTok, super adaptada, mas existe na empresa familiar, principalmente quando aquele indivíduo, né, chave, for alguém mais tradicionalista ou não acredita ainda no TikTok ou nas redes sociais, porque a gente vê muito isso acontecendo, infelizmente. Como que é essa adaptação, por exemplo, principalmente se for uma plataforma indispensável para o negócio? É tão interessante falar isso. Ontem a gente estava você também estava lá comigo. A gente estava ouvindo os insights que vieram da NRF, né? Que é a maior feira de varejo do mundo. Acontece há 114 anos em Nova York. E aí ela sempre traz esses insights. E muito se fala do TikTok, né? Que agora o TikTok vai vir com o TikTok Shop, aí tá vindo o Kawaii, vídeo, tal. Uma coisa muito importante é que se a empresa chegou até ali, o fundador não é burro. Ele não tá querendo queimar dinheiro. Então, é muito importante que eu digo que a nossa geração, uma coisa que eu aprendi muito cedo foi a me vender e vender o meu potencial. Então, se eu sei que isso vai ser bom para a empresa, como é que eu posso fazer com que ele entenda? Eu vou e falo assim, olha, pai, se a gente não entrar hoje no TikTok, concorrente X, Y, Z vão passar na frente e a gente vai perder tanto de faturamento. Tá vendo que é completamente diferente a forma de comunicar? Você chega assim, aquela, como é que diz? Como eu disse assim, para, você vai ter que fazer dancinha, vamos ter que botar os áudios de não sei o quê, porque tá na moda. Entende que é diferente? Então, assim, quando você começa a entender as outras gerações, fica mais fácil você se comunicar. É aquela comunicação positiva, como é o nome que o pessoal chama? Estratégica, né? Eu acho. Acho que agora você quer a comunicação estratégica. Mas exatamente, quando a gente mapeia a forma de comunicar, e é tudo isso. E aí também tem outra questão importante, que pouco se fala disso no processo de comunicação numa empresa familiar, tá? São feitos acordos de família. Então, a gente combina em família o que pode e o que não pode comunicar. Lívia, lá por casa mesmo, né? Volta o exemplo de casa. Pode, até aqui, tá bom pra você, tá bom pra gente, porque existe todo um processo chamado brand da família empresária. Então, a gente vai aí combinando e vai
avançando ou não, ou ajustando se necessário, mas ela sabe até onde pode ir, até onde não pode, e é de forma acordada, assim, não é impositiva, não é... Tipo assim, até aqui, um exemplo, né? Eu faço vídeos pro TikTok, etc e tal. E aí, uma coisa que é meu sobrinho, sou apaixonada pelos meus sobrinhos. Teve um momento que hoje em dia eu tenho muitas visualizações, uma massificação muito grande. E aí, a gente foi lá e falou, não vamos mais botar os meninos nos meus vídeos, né? Não bota foto de colégio, não bota foto sei o quê, pra proteger. Certos posicionamentos, né? Nós temos nossos posicionamentos pessoais, mas a empresa não tem, né? Política, né? A gente se abstém de se posicionar, porque a gente tem que, para o nosso negócio, não vai ser benéfico se posicionar de certa forma. Então, vai sendo conversado, foi acordado. Teve coisas que eu não gostei, mas concordei. Teve coisas que eles não gostaram, mas concordaram. E assim vai se fazendo, né? Pronto. Lívia, você que já é bem especialista no TikTok, né? Já vem dando várias palestras a respeito. Sobre a NRF, né? Que até a gente assistiu essa palestra recentemente. Você vê que cada vez mais o público do TikTok tem mudado, né? Principalmente agora está se transformando cada vez mais em uma plataforma também de se trabalhar a empresa, né? Você até já dá uma pequena deixa. Mas como que a empresa que não tem TikTok ainda, ela pode começar? Se você pudesse dar essa dica para os nossos ouvintes. Olha, vou lhe dizer, já está se falando, já é realidade, né? A gente está vendo que, por exemplo, o pessoal fala, vai ser banido dos Estados Unidos. Não durou 2 dias, né? O Twitter demorou mais tempo aqui para voltar do que o TikTok dos Estados Unidos. Com certeza. Então, vai estar vindo, está chegando, isso é um fato. Ponto. Entendi que é importante. Mas o TikTok é só para entretenimento. É uma das vertentes. Mas algum momento a geração Z, hoje em dia, inclusive a geração Z já está tendo poder de compra. Será que o meu negócio não dá para conversar? Se não dá, em algum momento vai ter que dar. Então, o que é a primeira coisa que eu digo? A gente não pode entrar numa guerra sem entender onde é que a gente está, né? Onde é que está o terreno. Baixe o aplicativo. Use por 3 dias. Se acostume, né? Eu lembro muito quando antigamente tinha o Orkut, né? O pessoal, eu vou ter Orkut. Eu vou ter... Aí deu o boom. E o Facebook veio. Eu prefiro o Orkut, vou ficar no Facebook. Não, chegou o Instagram, vou ficar agora só no... Não. Então, as coisas vão vir. Sim. Cabe a gente entender e principalmente se familiarizar, porque não adianta nada eu dizer, não, vamos investir em TikTok, eu não tenho nenhum aplicativo no meu celular, até para eu cobrar depois as pessoas, né? Então, eu acho que a primeira coisa é baixa o aplicativo, passa uns 3 dias usando... E aí começa também a pesquisar, por exemplo, né? Ou pode me seguir outras pessoas. Também o comportamento, né, dos usuários. Pessoas do mesmo nicho. Procure seus concorrentes. Procure lá, tem uma aba que é a abazinha de pesquisa. Um exemplo, se o seu serviço é padaria. Pães artesanais. Veja o que está ali, porque o TikTok ele é uma plataforma de criação de conteúdo. Todo mundo que está lá entende que é criador. Então, tá lá também o seu cliente criando coisas sobre o conteúdo que ele consome. Então, se eu sou uma padaria e eu vejo que estão muitas pessoas fazendo um tal de pão com chocolate, rapaz, por que eu não posso ir e produzir esse pão com chocolate? Sim, eu atuo com marketing jurídico, voltado para produção de conteúdo, mais para o nicho jurídico, né? E o TikTok é uma ferramenta que, Ave Maria, é um medo, porque é um desafio, incluir o TikTok, né? Que muitas vezes, às vezes, é um jovem advogado, ele precisa muito se comunicar de uma forma... não com dancinhas e tal, mas de uma forma mais moderna, né? Mas ainda tem muito esse preconceito de que, não quero fazer dancinha, não precisa. Não é só dança. Gente, inclusive saiu... não precisa. Um estudo recente, eu até tinha visto, se eu não me engano, menos de 5% da plataforma é dancinha hoje em dia. Pois é. Mudou muito. Muito. Mas é impressionante o quanto ainda há esse preconceito mesmo de que é só pra jovem e que é só dancinha. Quando a gente fala TikTok, parece que a nossa credibilidade fica meio balançada, assim, pelo menos nesse meio mais tradicional. Isso aí do TikTok, porque nas empresas familiares existem várias empresas familiares que são muito sucesso no TikTok. Por exemplo, o dono da Cacau Show, que é a filha dele que assume. Mas contando a história da família, o dia a dia, que é trabalhar com o pai, que é trabalhar, enfim, em família.
o pessoal da CIMED, né? Sim, então, a gente tem verdade. vários cases de empresas familiares que vivenciam ali o dia a dia, porque eles estão só mostrando o dia a dia deles. Sim. Mas é exatamente, E de uma forma mais moderna, criando mais- Conecta também, né, E que gente, com o conecta. público. Então, é mais uma ferramenta para ser utilizada, né? É tanto que tem mudado, tanto que como a gente viu nessas últimas palestras, eu nem fui para a NRS, né? Mas se Deus quiser, ano que vem. Nós iremos. Mas, assim, todas as palestras que eu assisti a respeito falou muito do TikTok, que dessa vez não foi nem citado o Instagram. Eu tava até comentando com a Priscila lá, o quê? Que ela é muito Instagram, né? Mulher! Amiga, lá eu em tenho Londres marcado. ninguém falava de Instagram. Ninguém, zero. É porque aqui no Brasil é algo que infelizmente chega um pouco depois as coisas pra gente. Então lá eles já estão além, né? Então que legal a gente ter acesso a essas palestras, porque também a gente consegue ver como é que tá o mundo lá fora, o mercado se comportando e a gente poder estar se atualizando, entendeu? É. Mas acredito que cada um vai ter o seu perfil, né? Sim. Gente, assim, nós já estamos perto de encerrar, infelizmente. Tomando bate-papo Eu com também. vocês. Inclusive, a gente recebeu, só para lembrar quem tá em casa, né, nos assistindo, a gente recebeu o Cícero Rocha, o senhor Cícero Rocha, Sim. que é pai das meninas, maravilhoso, insights incríveis que a gente teve com aquele senhor. Com elas também tá sendo tão gostoso, leve Bom, obrigada. e enriquecedor. É verdade. Que bom. E aproveito para mandar um abraço pro seu Cícero Rocha, pra dona Vanusa também e pra Isabelle, né, que também fazem parte do Instituto, certeza. que é uma empresa assim que tem feito a diferença na vida de outras empresas, né? E que bacana a gente estar podendo mais uma vez tendo acesso a esses insights bem legais. E Camila, agora voltado para você que é toda atleta, Olha aí. né? Vem trabalhando, utilizando no seu dia a dia também para essa performance empresarial, que também é muito importante, a saúde e o bem-estar, né, na vida dos empresários, não é isso? Isso. A gente trabalha lá no Instituto dentro do... Aí volta, né? Vocês só falam do método, mas é uma coisa que a gente trabalha, estuda, Respira, vivencia, vive, né? respira. E a essência de vocês. Nós temos lá o indivíduo-chave. Dentro do indivíduo-chave, ele tem que ter saúde física, cuidado com a saúde física. Então, por exemplo, nos clientes, a gente também cuida. E aí? Já foi no médico? Já fez exame lá, o check-up, enfim. A questão das emoções, né? Terapia e tal. Então, tipo assim, a Vanusa, ela é especialista em fundadores e executivos de empresas familiares. Vulgo aqueles assim, eu não quero ir pra terapia. Pois é, ela vai lá, ajeita e eles ficam lá, adoram. Adoro. E há também a parte de sentido da vida. Então, quando a gente tem isso, né, já enraizado, e aí, como a gente fala, a gente aplica na gente, né? Então, a primeira coisa olha, e principalmente assim, eu, mulher, que trabalho, né, dia a dia, vivencio freneticamente o negócio do Instituto. Mãe. Exatamente. também. Então, gerenciar isso. E a atividade física faz parte do meu, tipo, alinhamento ali para conseguir Um equilíbrio. um equilíbrio pro resto do dia, né? Que é bem intenso. Eu trabalho no instituto, sou professora universitária, sou mãe. Então, vou lá, pego o menino, deixo o menino. E, enfim, vou ao trabalho, participo das reuniões do conselho, gravo Das material, das entrevistas, né? Sou bem Camila, boazinha. agora seja específica. Ela corre 21 quilômetros, gente, pelo amor de Deus. Gente do céu, eu pensei que a gente tava falando performance. Eu pensei que a gente tava falando de uma musculação, uma coisa de 20 quilômetros, Não mulher. é nada. Tô Caramba. nessa aí, Você Seara vai aí de... participar da Ironman? Não, calma, amiga. Não. Isso são projetos futuros, né? Olha Mas aí, a mas gente, já tudo é um inclusive... planejamento. Em família, a gente está se preparando, né? Que tudo volta para a família, né? Porque a gente gosta muito de família. Então, eu, Vanusa, estamos nos preparando para participar da minha Maratona do Rio em família, né? família. Estamos tentando convencer essa daqui Não. a entrar na seita, mas não. Eu sou da dança. Mas é exatamente para tentar esse momento de integração mesmo, de conexão. E, claro, E ano cuidar do bem-estar, passado né? vocês fizeram um projeto bem legal que foi unindo toda a equipe do Instituto para poder incentivar os colaboradores a fazer algum exercício físico, né? Manter a dieta. Como foi esse resultado? Pronto, foi muito bom porque, assim, integrou as pessoas, né? Porque a geolocalização, nós temos clientes em todo o Brasil e consultores também, então, às vezes, a integração deles é um pouco mais desafiadora,
mas integrou e cuidou do bem-estar, porque a gente acredita e vivencia nisso. Então, a gente também tem que ajudar a quem ainda não está no circuito participar. Então, assim, nós vimos casos de pessoas que não praticavam atividade física e voltaram e continuaram, né? O cuidado que um tinha com o outro lá no instituto. Então, os coffees, breaks lá das nossas reuniões não eram mais, sei lá... Não tinha mais bolo de ninho. E a meditação também, né? Que vocês fizeram em dupla, né? Pra um ficar cobrando o outro, pra ser sensacional, Isso, motivando. Exatamente. Porque no fundo, gente, eu acho que é isso, né? Quando a gente tá falando todas as empresas, seja familiares ou não, é relacionamento, é gente, né? É cuidado. É gente que precisa cuidar da cabeça, que precisa ter tempo pra correr, que precisa ter os hobbies, Uma que boa precisa ganhar alimentação, dinheiro, pra boa poder também ter uma produtividade Sim, legal, sim, né? Isso é tão interessante, só para lembrar que a gente está trabalhando com um curso de conselheiros, né? Que são pessoas, em média, ali 50 mais. Então, a gente já está na nossa segunda turma. E a gente faz também essa gamificação de saúde. Então, eles todo dia, para ganhar lá os pontos, eles têm que postar fazendo atividade física. Então, é muito legal você vendo pessoas que... Gente, eu não malhava, eu não ia para academia, ou eu não fazia mais a minha caminhada, que eu gosto de fazer todo dia. E começou esse resgate, é super importante, que tanto na nossa equipe interna, como também na preparação de conselheiros de empresas familiares, a gente também traz essa pauta e eles amam e fica competindo. E, enfim, é toda uma dinâmica para integrar e uma preocupação, porque assim, gente, para viver em uma empresa familiar, e, por exemplo, agora que a gente está preparando pessoas para atuar em empresas familiares no conselho, se você não estiver bem fisicamente, mentalmente, né? Se tiver muito claro o seu sentido da vida, o seu propósito, realmente porque você não consegue ajudar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, até na formação também de conselheiros, a gente traz esse bem-estar, esse cuidado, e eles super se engajam, assim, de postar, de quem não fazia começou a fazer, de quem já fazia, às vezes chamou, porque a gente tem gente do Brasil todo, aí, às vezes tem alguns 2 de São Paulo, pois vamos combinar de correr junto, de andar de bicicleta ou caminhar. Então, isso é super importante até para estar no ambiente da empresa familiar de uma forma mais tranquila e mais saudável. Perfeito. Meninas, eu amei a entrevista. Domingo Que venham mais vezes. Infelizmente, o nosso horário, né, já ultrapassou. Mas como tem muito assunto legal, a gente vai marcar depois um outro momento. Com certeza. Né, E Priscila? com comidinhas fitness, né? Porque as meninas falando aí, a gente derrubando salgadinho. Camila, você falando e a Priscila E eu, mulher. aqui, eu querendo rir. Vai tá hoje, tem momentos. Aqui é um pouquinho de salada, um pouquinho. É isso mesmo. Aí a gente corre para comer salgadinho. 21 quilômetros tem direito. Não, é verdade. Meninas, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade em participar aqui do nosso programa. Muito obrigada mesmo. Sintam-se à vontade para vir outras vezes, até porque, como a Raíza falou, é muito assunto bom, é muita coisa boa que a gente tem para explorar com vocês ainda. E eu tenho certeza que nossos ouvintes vão amar, né? Porque a maioria das empresas, de fato, são empresas familiares. E é importante ter esse cuidado, esse zelo que só o Instituto Empresarial tem. E parabéns também pelo trabalho do Instituto. Vocês vêm impactando muitas vidas, né? Pelo Brasil todo, fazendo um trabalho belíssimo e ajudando empresas a crescerem cada vez mais. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. E nós vamos ficando por aqui, gente. Até a próxima, né? É isso aí. Até a próxima terça-feira. Se você estiver conferindo esse vídeo, pelo amor de Deus, se inscreve no YouTube. Não custa nada. Você nos ajuda todo mundo, não é isso, amiga? Isso também. Segue a gente no Instagram. Lá a gente também coloca muitos insights legais. Acompanha a gente. @podcast As Sócios é bom falar, né? @podcast As Sócios em todas as plataformas. Deixa também um alô pro Éder Machado, amiga, pro Gabriel. Isso. Gostaria de deixar também um forte abraço pro nosso diretor Éder Machado, ele que nos atende muito bem aqui no Luminous Play, o estúdio. E também um abraço pro Gabriel, que tem toda a paciência com a gente. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau.